Nos últimos dias, muitas pessoas têm me feito a mesma pergunta, tanto inscritos do canal como amigos pessoais. O que seria um resgate coletivo? E se esse resgate coletivo realmente existe? Ele é factual? Existe um propósito velado por trás desse desencarne coletivo? Um propósito espiritual? E é claro que essa pergunta me foi feita com muita constância nesses últimos dias por causa do acidente, por causa da tragédia em Vinhedo, que aconteceu há alguns dias atrás. Primeiro, então, vamos abordar no contexto espiritualista o que seria o resgate coletivo, no contexto reencarnacionista, tá bom? Então, quando a gente fala de desencarnação coletiva, a gente está se referindo ao falecimento de um grande número de pessoas, de um grande número de indivíduos, que ocorre ao mesmo tempo, seja num desastre natural, seja num acidente de grande porte, num conflito de grandes proporções. Quando existe morte coletiva em grande escala, no mesmo local e no mesmo momento, vem à tona a ideia do resgate coletivo, do desencarne coletivo, como um propósito espiritual para resgatar algumas coisas que a gente fez no passado, mas que facilite, que agregue sempre o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso desabrochar da consciência. Então é muito normal que essa tragédia dolorosa que aconteceu em Vinhedo levante bastante questões para nós que somos espiritualistas reencarnacionistas, tá? Que entendemos o propósito da vida não só como uma peça do quebra-cabeça, mas como quebra-cabeça como um todo, uma visão mais holística da coisa em si. Então é por isso que a gente é convidado para fazer esse tipo de reflexão mais ampla, mais profunda. Então, se vocês me perguntarem, Rafael, o que você acha? De forma objetiva, essa tragédia dolorosa em Vinhedo foi um resgate coletivo? Foi um desencarne coletivo com o propósito de um resgate espiritual? No meu ponto de vista, sim. E não só essa tragédia. Sempre que tem uma tragédia coletiva de grandes proporções, eu penso que 90% das vezes tem um resgate coletivo ali. Tá? Eu não estou afirmando que são todas as vezes, mas a grande maioria das vezes sim. E nem todos que estão naquele avião estão envolvidos na mesma tragédia, no mesmo resgate, digamos assim. Tá? Mas a grande maioria sim, a grande maioria faz parte de um resgate coletivo. Só que eu vou deixar isso para falar um pouquinho no final, porque normalmente a gente tem só um ponto de vista sobre esse tipo de resgate e sobre os espíritos que estão ali, tá? Espíritos comuns como nós, tá? Que podemos passar por resgates assim, que muitos já passamos na família ou em outras situações, que a gente tem um amigo próximo, alguém que a gente conheceu. Então ninguém está aqui isento de passar por algo parecido. Tá bom? Mas é legal a gente fazer um tipo de reflexão que eu vou deixar para o final, que poucas pessoas fazem sobre essa ideia do resgate coletivo, do desencarne coletivo. Até porque agora eu quero falar de uma outra coisinha que envolve o desastre também. Mas vamos fazer a retrospectiva. Um avião caiu na cidade de Vinhedo, no estado de São Paulo, resultando a morte de 62 pessoas. Tá? 62 pessoas morreram. Mas vocês já prestaram atenção quantas pessoas estavam com voo agendado, com voo marcado e mudaram a passagem? Por que disso? Para quem leu a matéria, pôde perceber que alguns passageiros, por motivos variados, que estavam com um voo marcado para Vinhedo, na hora do voo não foram. Alguns se atrasaram, outros desmarcaram dias antes, porque porque o pai pediu, uma outra pessoa foi na hora do embarque pro portão errado. Enfim, o que a gente pode tirar daí é que muitas pessoas que estavam com o voo marcado não foram, porque se atrasaram, porque mudaram o compromisso, porque alguém da família pediu para não ir, alguém porque estava distraído foi pro portão errado, foi para uma parte errada do aeroporto, e tudo isso aconteceu de uma forma sincrônica. Tenham certeza disso. Então, os indivíduos que não foram para o voo, não foram por quê? Provavelmente porque não estavam nesse resgate coletivo, não faziam parte desse planejamento de desencarne coletivo. Então, o que a gente pode tirar daqui é que algumas pessoas que iriam para Vinhedo remarcaram o voo ou perderam o avião por um motivo que a gente não consegue explicar. Mas que se a gente investigar a vida de cada um, você vai perceber que alguém foi avisado por um amigo, um pai teve uma sensação de aflição ou alguma coisa do tipo.
tá? Isso é muito comum. Quando tem o resgate coletivo, os espíritos conseguem isolar de tal forma as pessoas que não devem participar desse resgate. E isso ocorre das mais diversas formas. Você pode perder o horário, ou porque alguém da sua família pode pedir para você não viajar, você pode se sentir mal no dia, mas nada é por acaso. Tudo é muito bem orquestrado para tirar esses indivíduos que não participariam do resgate coletivo. E essas desencarnações coletivas, elas são vistas como resultado de causas que transcendem a morte individual. Muitas pessoas ali tinham relações em outras vidas, se conectavam em outras vidas de formas das mais variadas. E no plano espiritual, certamente ocorreu uma programação para que elas estivessem ali naquele momento. Qual o motivo eu não vou saber, mas certamente tem uma espécie de enlace de vidas passadas. E esse enlace tem uma necessidade de resgate que tem a ver com o nosso crescimento espiritual, num contexto de um plano divino muito mais amplo, tá? Então, quando a gente olha o resgate coletivo, esse desencarne coletivo, muitas vezes a gente se coloca fora disso, né? Não, a gente não está tendo desencarne coletivo, resgate, eles têm que passar por aquilo, às vezes a gente não, mas muitos deles tiveram a consciência de, no plano espiritual, a consciência e o merecimento e a coragem de programarem uma reencarnação tão complicada, porque uma morte repentina sempre é bastante complicada, pelo menos para quem fica aqui no plano físico. É claro que para quem vai também muitas vezes, mas o que eu estou falando para vocês é que não é uma tarefa fácil, não é qualquer espírito que consegue, de forma consciente, racional, objetivamente falando, preparar e programar uma reencarnação onde ele saiba que vai passar por uma expiação tão complicada como essa, abandonando a vida material que muitas vezes ainda tinha muitos sonhos e muitas coisas a fazer, pelo menos a pessoa tinha se programado para isso aqui na Terra, mas intuitivamente muitas delas sabiam que algo ia acontecer. E esses resgates coletivos, esses desencarnes coletivos, eles funcionam como uma grande oportunidade de superação, de compaixão, de aperfeiçoamento, de uma forma espiritual, com uma visão muito maior do que da vida material. Porque, como a gente sabe, ninguém morre. O espírito é imortal, indestrutível. E uma outra coisa que eu quero falar com vocês é que no momento desses desencarnes coletivos, no momento que os espíritos são separados da matéria de uma forma muito abrupta, existem muitos trabalhadores da luz, muitos socorristas do plano astral que vêm nesse momento ajudar a fazer o desenlace, que surgem no meio do caos, no meio da confusão, no meio do choro, no meio da tristeza, para estender a mão amiga, para orientar, para guiar, para transmitir boas energias. Isso eu falei no meu vídeo passado, quando eu falei sobre a imortalidade da alma. Tá? Procurem no canal. O papel desses socorristas espirituais é muito importante, porque além de amparar esses espíritos desencarnados, eles também orientam, eles guiam no processo do despertar, eles facilitam o desenlace e muitas vezes eles se conectam com as famílias dos mortos, com as famílias daqueles que desencarnaram, porque ninguém morre, tá? Então ele vai lá na casa da pessoa, transmite uma energia, transmite uma ideia positiva de que a pessoa está bem, está no lugar legal e que a vida continua. Esse é o papel deles e muitos deles não têm contato nenhum com a família. São espíritos trabalhadores que têm como objetivo maior cumprir essa função espiritual, mesmo para aqueles que eles não conhecem. E uma coisa que eu queria falar com vocês agora no final do vídeo, que raríssimas pessoas abordam, que é muito difícil mesmo você ver alguém comentando sobre esse ponto de vista, é que no momento desse desencarne, desse desenlace, desse resgate coletivo, existem muitos espíritos de luz que estavam sim no avião, que estavam sim em outros momentos de resgate coletivo, de desencarne coletivo. Por quê? Por que um espírito de luz, um mestre iluminado, vai ter que passar por essa expiação? É porque eles querem, é porque eles amam de verdade a ponto de reencarnar aqui na matéria para simplesmente estar do lado daquele amigo, ou daquela amiga, ou daquele ente querido, daquele familiar, no momento desse desencarne, para proteger e para ajudar.
além dos espíritos que necessitam vivenciar desse processo, desse resgate espiritual, como parte da sua jornada evolutiva, nesse momento de desencarne coletivo, há também a presença de espíritos de elevada envergadura espiritual. Como eu falei para vocês, mestres espirituais que vivem no anonimato, mestres espirituais que passam desapercebidos durante o dia a dia, que se encontram na família daquela pessoa que você nunca diria que ali tem um mestre, e que escolhem participar de tais eventos, de um momento tão complicado, tão doloroso, mas eles escolhem participar pelo movimento pessoal, por um compromisso profundo de amor e de serviço ao outro, de amor ao próximo. São espíritos avançados que programam a sua reencarnação para aquele momento, que muitos não precisariam nem estar aqui encarnados na Terra, que escolheram passar esses momentos trágicos, difíceis, com o único propósito de amparar o amigo, de amparar o familiar, de amparar o espírito conhecido, de amparar aquele espírito que precisa de ajuda nesse momento. E essa é a verdadeira lição, porque o amigo dele, por razões kármicas, vai ter que passar por aquilo. Você não precisa. Imagina só o nível que esse espírito tem. Ele não precisa passar por isso, mas ele escolhe reencarnar para viver, sei lá, 30, 40, 50 anos, ou às vezes pequenininho, às vezes é uma criança. Ele resolve reencarnar ali para morrer naquele instante, naquele desencarne, para no momento apaziguar tudo. Pô, é emocionante. Então, meus amigos, quando a gente parar para pensar que existe um processo de resgate coletivo ali, de desencarne complicado e doloroso, de expiação, lembrem-se também que em muitos desses resgates existem espíritos de compaixão incomensurável, revelando a profundidade das conexões espirituais com o Criador. Espíritos de força, de amor, de compaixão real, de amor incondicional, que transcende qualquer barreira material, que transcende qualquer barreira humana, que pensam exclusivamente na redenção coletiva, na redenção da humanidade, do planeta como um todo. Reflitam um pouquinho sobre isso, tá bom? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o despertar espiritual e o processo de expansão de consciência, deem uma olhadinha também no link fixado, tá? Tem um conteúdo muito legal que tem a ver com chakras, com o despertar da consciência, com expansão da consciência. Beleza? Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, namastê!